Olá, meus irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento da Palavra do Senhor. Você que está na sua casa, meu irmão e minha irmã, assistindo essa mensagem, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que levante sobre vocês o seu rosto e derrame sobre você e sua família a sua paz. Amém? Os irmãos, hoje estaremos finalizando a nossa série de estudos na Pastoral de Paulo a Tito, né, como havia falado para vocês. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 3 dessa pequena carta e hoje estaremos encerrando com os últimos versos. Amém? Então, desde já, vamos ler a palavra de Deus. Se você já estiver com sua Bíblia na mão, abramos aí na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos ler do verso 9 até o verso número 15. E diz assim o texto, aqui na minha versão revista e atualizada. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te vier Artemas e Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Esse é o nosso texto, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez clamamos a Ti, Senhor. Erguemos a nossa voz com todo o quebrantamento, Deus. Leva-nos a esse estado de quebrantamento, Deus, de clareza nas Tuas Escrituras, que só o Teu Santo Espírito pode nos dar. Ilumina-nos, Senhor, para vermos aquilo que de fato necessitamos, pois somos carentes de Ti, Senhor. Ilumina os nossos olhos, Senhor, para ver a Tua palavra, entendê-la e colocá-la em prática. É assim que nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E como eu disse, meus irmãos, ainda com a Bíblia aberta, meus irmãos, nós chegamos ao final das nossas exposições. Né? Esse aqui é o final da carta de Paulo a Tito. Na semana passada, nós vimos que Paulo trata nesse capítulo sobre as relações, né? Sobre relações. Essa seria uma das temáticas principais dessa carta. Né? E nós vimos que Paulo trata de relações que são proveitosas para todo homem, relações que de fato seguem um padrão que agrada a Deus. Né? Nós falamos na semana passada, os irmãos devem se lembrar, se não pode acompanhar os vídeos aqui anteriores, falamos sobre como devemos nos relacionar com os governos, né, com os governantes, com as autoridades, qual a nossa postura diante disso. Falamos também, meus irmãos, sobre como nós devemos nos relacionar com os nossos semelhantes, né? Como o crente, como a igreja deve se relacionar com a sociedade, né? Não só com os irmãos da fé, mas também com aqueles que estão fora da igreja, aqueles que não têm a mesma fé. E vimos também na semana passada que essas relações são resultado de como nos relacionamos e como nós compreendemos a nossa relação com Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver Paulo encerrar a sua pastoral com alguns últimos conselhos sobre a relação do pastor Tito com a igreja. Como Tito deve
se relacionar com a igreja. E vejam, meus irmãos, que Paulo quebra aqui a direção, né? No verso 1, ele diz, lembra-lhes, ou seja, Tito deveria tomar os conselhos de Paulo e orientar a igreja, mas agora Paulo leva o seu ensinamento para uma particularidade, né, para o próprio pastor Tito, né, das quais ele deve se orientar. Paulo, meus irmãos, quer com isso que tanto a igreja quanto o seu pastor estejam prontos para toda a boa obra. Esse é o desejo de Paulo, né? Por isso, meus irmãos, Paulo trará alguns ensinamentos para a vida, que ajudarão a vida do pastor Tito com o seu relacionamento com a igreja, né? E por isso nós já vemos aqui no verso 9, em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo orienta Tito a evitar relacionamentos com discussões das quais Paulo chama de fúteis. Veja o verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Mas, irmãos, precisamos entender aqui que Paulo não está dizendo que todo tipo de discussão ou debate devem ser evitados. Até porque isso estaria desfazendo o propósito desta carta. Pois vimos que um dos propósitos de Paulo a escrever essa carta a Tito é justamente para que ele oriente presbíteros, e uma das características das quais esses presbíteros deveriam ter está ali no capítulo 1, verso 9. Vejam, homens apegados à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então vejam que Paulo está dizendo que esses homens deveriam ser capazes de defender a sua fé. Então Paulo não está dizendo aqui que todo debate é fútil, é inútil. Não. Paulo está dizendo aqui que a igreja deve estar preparada para enfrentar tais adversários. Veja os versos 10 e 9, ainda do capítulo 1. Porque existem muitos insubordinados, oradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Veja que, lembrem-se, nós falamos aqui sobre esse fazer calar, fazer apologia, apologética, né? É uma defesa da fé. Então, Paulo não está se referindo a todo tipo de debate, né? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o que Paulo quer é que a igreja de Creta, assim como o Tito, estejam prontos para defender a sua fé. A igreja precisa estar sempre pronta a defender a sua fé, a combater as heresias, a reprovar todas as distorções da verdade. Mas há discussões, segundo Paulo, que são fúteis, né? Vejam, meus irmãos, o verso 8, o que Paulo diz lá do capítulo 3. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Vejam, meus irmãos, que Paulo está fazendo um contraponto, né, do verso 9 e o verso 8. Né? Paulo diz que aquelas coisas que ele ensinou são proveitosas, mas que essas são fúteis. Né? Aquelas são excelentes e proveitosas aos homens. Mas estas às quais Paulo está se referindo, né, esses certos discursos, são detestáveis e prejudiciais ao homem. E vejo que o crente deve estar pronto, como eu disse, para toda boa obra. Mas as suas energias, meus irmãos, devem ser bem focadas. Por isso não podemos perder tempo com coisas ou conversas inúteis.
né? Certos tipos de discussões, né? Talvez Paulo estaria no nosso tempo dizendo, olha, Tito, não entre em debates nas redes sociais, né? Elas não têm nenhum proveito. A finalidade de certas discussões não é a edificação um do outro, né? Não é a conversão, mas a vitória, né? O desejo de derrubar a argumentação do outro, né? E dessas coisas Paulo diz que são fúteis, né? Elas são inúteis, né? E Paulo aqui também, meus irmãos, está fazendo um contraponto com o seu contexto, né? Contexto judaico, meus irmãos, os rabinos passavam seu tempo construindo genealogias, né, imaginárias de personagens do Antigo Testamento. Os escribas passavam intermináveis horas discutindo o que se podia e o que não se podia no sábado. E essas coisas deviam ser evitadas pelos cristãos. O William Barclay, meus irmãos, está correto quando diz que é mais fácil discutir teologia do que praticá-la, né? E o ensinamento de Paulo, meus irmãos, se lembram, né? É que a boa teologia gera boa prática. A boa doutrina, ela precisa sempre gerar uma boa prática. E quando não há boa prática, não há boa teologia. Lembram disso, né? Então, meus irmãos, o que Paulo está se referindo aqui no verso 9 é conversações que não têm um fim útil, né? Que são perda de tempo, né? Que não tem nenhum foco nas grandezas de Deus e na glorificação de Deus, mas no próprio orgulho humano e demonstrar as capacidades intelectuais uns dos outros. E quanto a isso, Paulo diz, evita. Evita, pastor Tito, evita essas coisas. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo traz uma segunda lição, um segundo ensinamento ou conselho para o jovem pastor Tito. Verso 10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. O termo, meus irmãos, usado aqui por Paulo, traduzido como faccioso, é heiretekos, né? Que deriva da palavra herege ou herético. E aqui, neste contexto, aponta para aqueles que decidiram seguir o caminho do erro, né? De livre e espontânea vontade. Aqueles que criam facções e divisões na igreja. Assim como os discursos fúteis devem ser evitados, o homem faccioso também. Mas, meus irmãos, com maior agravante. Paulo já havia instruído a igreja acerca desses falsos mestres que não só perturbavam a igreja, mas criavam divisões, panelinhas dentro da igreja. Nós vimos lá nos versos 10 e 11 do capítulo 1, porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Vejam, Paulo já havia falado sobre esses homens, mas agora Paulo trata com maior restrição do que de fato deve se fazer com esses homens. A instrução de Paulo, meus irmãos, sobre a relação de Paulo, de Tito, melhor dizendo, com tais pessoas, é impor limites, né, em relação a esse grupo, né, e vejam que o texto deixa claro que deve haver tentativas, né, houve tentativas de conciliação, mas o texto nos deixa bem claro que essas tentativas fracassaram, né. William Hendrickson deixa isso bem claro, meus irmãos, quando ele diz: a disciplina sempre deve brotar do amor, de um desejo de curar, jamais do desejo de desfazer-se do indivíduo. Todo esforço deve ser feito no sentido de recuperar o faltoso. Se depois de ser demonstrado com carinho, o membro recusar-se, arrepender-se e continuar com sua má conduta no meio da congregação, a igreja, por meio de seus dirigentes ou por intermédio de toda a congregação,
deve redobrar os seus esforços, deve haver uma segunda advertência. Contudo, se ainda esse remédio fracassar, e tal deve ser expulso. Mesmo essa medida, meus irmãos extremas, tem um propósito. O propósito da disciplina sempre é recuperar, é converter, é sarar, é curar o indivíduo. A disciplina jamais deve ser tomada, meus irmãos, na igreja, como uma arma de vingança, uma arma de desprezo. O propósito da disciplina é o amor, é a conversão, sempre. Mas Paulo deixa claro aqui que, ainda que haja esforços e esse indivíduo se recuse a converter-se, deve ser dado um basta. Essa pessoa deve ser expulsa da comunidade. E Paulo deixa bem claro, meus irmãos, qual é a conduta desses homens. No verso 11, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A disciplina, como já vimos, meus irmãos, não pode ser de qualquer forma, jamais. Ela precisa estar embasada em evidências. O que Paulo está nos expondo aqui no verso 11 são as evidências do caráter de uma pessoa que rejeitou a disciplina, rejeitou o amor, rejeitou a conciliação. Ela não faz parte do corpo. Assim, meus irmãos, como um espinho, uma farpa no dedo, inflama, porque o corpo está rejeitando aqueles que não desejam, meus irmãos, aceitarem a correção, o ensino, e decidem seguir um caminho torpe e, pior, decidem criar divisões na igreja, esses devem ser afastados. É precisamente aquilo que Jesus fala lá em Mateus 7,16. Se você puder, meus irmãos, abra comigo, lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 16. Veja o que diz o texto. A partir do 15, para nossa melhor compreensão, até o verso 21. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja como Jesus deixa claro. Há evidências a serem apresentadas. O aspecto positivo desse texto é que se conhece o crente verdadeiro pelos seus frutos. E o aspecto negativo é que se conhece os falsos mestres também pelos seus frutos. A árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz maus frutos. É isso que Jesus está nos dizendo. E a árvore que produz maus frutos, essa deve ser cortada. Infelizmente, meus irmãos, nada pode ser feito com um homem que deliberadamente persiste em dividir, e quebrar a união da igreja. A igreja deve sempre buscar a conciliação pelo amor, mas quando isso se prova impossível, deve ser tomada essa atitude. É isso que Paulo está nos ensinando. Meus irmãos, vamos voltar lá para Tito. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a conclusão, o encerramento, digamos assim, do trabalho de Tito, pelo menos dentro daquilo que foi conduzido a Paulo.
É o que Paulo conduziu a Tito, né? Veja o verso 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali, né? O que nos parece aqui, meus irmãos, é que assim como Paulo enviou Tito a Creta, ele também o convoca novamente, né? O convoca de volta, mas não antes de deixar um novo pastor em seu lugar. A igreja de Deus não pode ficar desprovida, principalmente em tempos onde a fé tem sido atacada, onde os falsos profetas têm corrompido a verdade, tornando tornando a igreja corrompida através de maus ensinamentos. Em dias assim difíceis, o pastor não pode se ausentar da presença das suas ovelhas, né? Enquanto os lobos estão ao redor, o pastor precisa estar ali junto com as ovelhas, porque ele as auxiliará, ele as protegerá, né? A liderança espiritual nesse contexto era muito importante, por isso a condição para que Tito vá ao encontro de Paulo é que Tito tenha um substituto, né? Até que ele possa finalmente ir ao encontro do seu professor, do seu pai na fé, Paulo. E aqui também ouvimos dois nomes de outros companheiros de Paulo, né, meus irmãos. Ouvimos aqui a falar de Artemas e Tíquico, né? Sobre Artemas não temos nenhuma outra citação, a não ser a que nós vimos aqui em Tito. Mas Tíquico já é um conhecido, né, das cartas de Paulo, né? Nós vemos ele sendo citado lá em Atos, capítulo 20, verso 4. Né? É um companheiro, digamos, um companheiro assíduo, né, das jornadas de Paulo. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo tem um quarto ensinamento. Em quarto lugar, Paulo fala sobre a condução de alguns irmãos, né? E nós vemos aqui no verso de número 13: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe solte coisa alguma. O encaminhar aqui, meus irmãos, tem o sentido de que Tito deveria fornecer tudo aquilo que fosse necessário, todos os recursos que estivessem à mão de Tito, para que esses irmãos dessem prosseguimento à sua jornada e que nada lhes faltasse, né? É possível também que tenha sido Zenas e Apolo que tenham sido enviados, né, por Paulo para levar essa carta até Tito. E agora eles estariam retornando e dando prosseguimento à sua viagem, mas não antes sem receberem um auxílio de Tito. Né? Tito, assim como a igreja, deveriam ajudar esses irmãos a seguirem com a sua missão. Né? E vejam, meus irmãos, aqui mais dois nomes que nós podemos também dizer alguma coisa. Apolo, como vocês já sabem, é um mestre bem conhecido, né? Ele é citado lá em Atos 18, 24. Porém, nada sabemos sobre Zenas, né? Paulo o chama aqui, nessa carta, de intérprete da lei. Há duas possíveis interpretações para esse termo, né? A palavra aqui, meus irmãos, é nomikos, ou nômicos. É a mesma utilizada para descrever o termo escriba. Talvez Zenas fosse um rabino judeu que foi convertido, né, a Cristo e agora serve como um auxiliar, né, na pregação do evangelho, está pregando o evangelho. Mas essa palavra também, meus irmãos, é usada também para o termo advogado, né? Então, se levarmos isso em conta, talvez Zenas fosse a primeira citação de um advogado na Bíblia, né? Então, aí uma curiosidade para vocês, talvez Zenas fosse um advogado que estivesse ali, fosse convertido, né? Havia sido convertido a Jesus Cristo e agora tem se utilizado dos seus talentos como intérprete da lei para servir o reino de Deus, né? Em quinto lugar, meus irmãos, Paulo deseja dar um último estímulo
para as boas obras. Vemos que isso é algo recorrente no capítulo 3, né? Paulo está estimulando esses irmãos para a prática das boas obras, e aqui ele pretende dar mais um estímulo, né, nas suas últimas palavras, né, desta carta. Veja o verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Vejam que a ação de Tito, né, deveria ser um exemplo para esses irmãos. Né? Quase como se Paulo, meus irmãos, desejasse transformar Tito em uma obra viva, né, uma imagem viva de exemplo para esses irmãos, né, para que todas as vezes que esses irmãos olhassem para Tito, eles relembrassem desse ensinamento de que eles são chamados a fazer boas obras, para que todos eles se olhassem, né, e que lembrassem de que a salvação vem pela graça, mas é demonstrada pela prática das boas obras. Né? O crente que foi salvo, ele é chamado, ele é convocado, ele é incentivado às boas obras. Né? Vejam que no verso anterior, Tito é instruído a auxiliar os irmãos, né? E em seguida Paulo deixa bem claro, agora, quanto aos nossos, vejam que Paulo faz essa ligação, né? Olha, você deve auxiliar os nossos irmãos, e a igreja deve ver isso e aprender, né? Essa lição, meus irmãos, deve envolver a mente do crente todos os dias. Todos os dias a igreja precisa acordar disposta a fazer boas obras. Ela precisa acordar, estar disposta não para fazer boas obras para ser salvo. Nós sabemos, as boas obras não salvam ninguém, mas o crente salvo é desejoso de boas obras. O crente salvo anseia por fazer boas obras. Porque eles foram objetos do amor de Deus. E por isso devem agora abrir os seus corações para os necessitados. Aqueles que receberam o derramamento abundante do Espírito devem agora frutificar a prática das boas obras. É isso que Paulo quer nos ensinar. Né? Em sexto lugar, meus irmãos, verso 15. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E Paulo termina a sua pastoral assim, como começou. Lembre-se, Paulo inicia com uma saudação e uma bênção. E agora ele encerra da mesma forma, com a saudação e uma bênção. E aqui, meus irmãos, há um ar fraternal nesta bênção. Um amor universal entrelaçado no mesmo propósito. Propósito do reino e da glória de Deus entre irmãos em Cristo. Né? Como se Paulo estivesse aqui incluindo não só aqueles que estavam ali geograficamente com ele, juntos, né, no momento da composição da carta, mas também a todos aqueles que creram e os que viram, né, o Cristo, e aqueles que ainda vão crer. Todos eles estão ligados. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo, todos aqueles que se fazem um com Cristo te dão saudações. Toda a cristandade te saúda. Né? Saudações amorosas. Pois temos, meus irmãos, uma ligação pela fé. Né? Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Assim, no cristianismo, o amor universal se espalha por todo crente, se espalhando por toda parte, por cada comunidade, por cada crente alcançado, por cada irmão e irmã que estão espalhados pelo mundo. Isso, meus irmãos, inclui eu e você. Há um laço amoroso e fraternal que nos liga, e é por isso Paulo diz aqui, transmite isso com sua saudação. Todos que se acham comigo.
todos os que estão comigo te saúdam. Saúdo quantos nos amam na fé. Né? Há um amor que liga tudo isso. E por fim, meus irmãos, como nós podemos fechar as portas da carta de Paulo a Tito? Com 4 lembranças. Lembra que é como Paulo inicia o capítulo 3. Lembra-lhes. Então, nós devemos agora fazer um exercício de lembrar as lições obtidas aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos relembrar o que nós devemos fazer. Né? O cristão e a sociedade, a terra, né? Todas as suas atividades, né? São compostas por relacionamentos. E lembre-se, o cristão é tanto morador da terra quanto morador do céu. Por isso, ele precisa ser submisso às autoridades. Ele deve ser bênção onde ele vive. Ele deve ser gentil com aqueles que estão ao seu redor. Ele deve criar pontes, né, de encontro, de promover novos relacionamentos e jamais ser aquele que destrói os relacionamentos. Ele deve ser aquele que pacifica e não aquele que gera os problemas. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos relembrar de quem nós fomos. Né? Lembra-se lá do verso 3 do capítulo 3? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vejam esse contraponto de que nós éramos. Né? Paulo, né, quer nos trazer essa lembrança. Estávamos mergulhados em densas trevas, éramos prisioneiros do diabo, do mundo e da carne. Estávamos condenados, perdidos, depravados. Porém, Deus nos perdoou. A palavra do Senhor nos alcançou, os nossos pecados foram perdoados. Ele nos amou e nos escolheu, não por causa de nós mesmos, mas porque Ele decidiu nos amar. Que fantástico, meus irmãos. Por isso nós precisamos sempre nos relembrar, fazer esse exercício, né? Como aquele que olha para fotos antigas e se lembra de tempos vividos. Nós devemos olhar para o nosso passado e relembrarmos-nos do amor de Deus, de quem nós éramos e de quem Ele nos fez ser. Né? Devemos também, meus irmãos, em terceiro lugar, nos relembrar o que Deus fez por nós. Lembram-se que Paulo falou lá, nos versos 4 a 7? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A nossa salvação, meus irmãos, não é o fruto do nosso merecimento, mas da generosa graça de Deus. Né? Como nós vimos, estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, e vida com abundância. Né? No exercício da nossa vida, devemos nos relembrar de que o Senhor nos salvou. Né? Que maravilha. E, por fim, meus irmãos, em quarto e último lugar, devemos nos relembrar o que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Vejamos os versos 8 e 11. Fiel esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras.
Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabeis que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar a Artemas ou a Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Deus espera de nós, meus irmãos, que nós realizemos boas obras. Esse é um dos assuntos principais, né, da carta, né? A prática das boas obras. Nós, crentes, devemos sempre estar prontos a praticar boas obras. As pessoas que estão ocupadas fazendo a obra do Senhor não têm tempo para discussões fúteis. As pessoas que estão preocupadas com a obra de Deus não têm tempo para levantar falsos testemunhos para com os outros. As pessoas que buscam fazer boas obras e amam fazer boas obras, essas estão caminhando para aquilo que o Senhor quer para eles, assim como para nós. E é assim, meus irmãos, que nós encerramos nosso estudo na carta de Paulo a Tito. Espero que você tenha sido edificado. Espero que você relembre daquilo que o Senhor fez por você. Que você relembre de quem você era, de quem você é agora. E que você lembre de que o Senhor te chamou para as boas obras. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te damos graças por teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, nos deu a nova vida, não para que estejamos, ó Deus, inertes, mas para que sejamos zelosos de boas obras, desejosos de boas obras, prontos para as boas obras. Ó Deus, nos ajuda para nos tornarmos uma igreja, Deus, que te agrada, que faz a tua vontade. Assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, se assim nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau.